O detetive Senalha retorna ao laboratório forense para se encontrar com o Dr. João Luiz Paludo, que acaba de finalizar a autópsia no corpo de Mário dos Santos. O ar da sala, que já era frio, parecia ainda mais pesado com a notícia do segundo assassinato. Senalha, Dr. Paludo, qual é o seu parecer? A morte de Mário foi por afogamento? Paludo, sim, detetive. A causa da morte foi, sem dúvida, o afogamento. As vias aéreas estavam cheias de água, e os pulmões estavam inchados. A morte foi agonizante, mas ele não lutou. Não havia sinais de ferimentos de defesa, hematomas ou qualquer indício de luta corporal. O legista faz uma pausa, seu olhar se aprofunda, e ele se vira para a Senalha, sabendo que a próxima informação seria crucial. Paludo, mas há algo a mais, Senalha. Como no caso do oficial Bruno, a análise toxicológica revelou a presença da mesma neurotoxina sintética que encontramos em nossa primeira vítima. A concentração do veneno era alta, suficiente para incapacitá-lo completamente. Senalha cerra os punhos. A descoberta de Paludo confirma o que já suspeitava. Senalha, então Mário não lutou porque ele já estava paralisado. Ele foi neutralizado com o mesmo veneno antes de ser afogado. Paludo, exato. O assassino o envenenou primeiro, depois o colocou na banheira para afogá-lo. O afogamento foi uma forma de esconder a verdadeira causa da morte. A neurotoxina é indetectável em exames de rotina, e o assassino sabia disso. O relatório de Paludo solidifica o método do criminoso. O assassino é um estrategista calculista, que não apenas elimina suas vítimas, mas também apaga seus próprios rastros. A morte de Mário foi um claro aviso de que o assassino está eliminando todas as pontas soltas. A doutora Luciana Ponciano e sua equipe passaram horas na casa de Mário dos Santos, transformando o local do crime em um laboratório temporário. Ela coletou amostras do líquido preto e de cada superfície que o assassino possa ter tocado. Ela estava no laboratório, debruçada sobre o microscópio, quando o detetive Senalha chegou. Senalha, Luciana, alguma novidade? Encontrou algo que não seja de Mário? Ponciano, sim, detetive. A amostra de DNA do líquido preto no asfalto não era a única coisa que me interessava. O líquido estava no chão do banheiro, mas a trilha começou na escada, com alguns respingos. E bem perto do corpo de Mário, a 1 ou 2 passos de distância, eu encontrei um pequeno fragmento de pano queimado. Luciana vira o monitor para a Senalha, mostrando a imagem do fragmento. Ele era pequeno, mas tinha uma marca de queimadura e uma mancha do mesmo líquido preto. Ponciano, o assassino limpou a mão depois de manusear o recipiente do veneno e, possivelmente, antes de afogar Mário. O fragmento do pano era minúsculo, mas o assassino, na pressa, não o limpou totalmente, o que me permitiu extrair uma amostra de DNA. Senalha, e a quem pertence esse DNA? É de Mário? Ponciano, não, Senalha. É um perfil masculino totalmente diferente. Eu o comparei com o banco de dados do DPCF e ele não corresponde a nenhum perfil criminal conhecido. Mas eu me lembrei de uma coisa. A noiva do oficial Bruno nos disse que o rival dele era um técnico de manutenção da frota do exército, chamado Mário Viana. Luciana fez uma pausa dramática. Ponciano, eu decidi ir um pouco mais a fundo e cruzei o DNA com o banco de dados do exército, que armazena os perfis de todos os militares. E adivinha só, Senalha, a coincidência do nome não é a única coisa. Senalha, o que você descobriu? Ponciano, o DNA é um match perfeito para Mário Viana, técnico de manutenção da frota militar de Brotóvia. A descoberta de Luciana finalmente une todas as pontas soltas. O DNA na segunda cena do crime corresponde ao nome dado pela noiva da vítima. O assassino é um membro do exército, com acesso irrestrito aos tanques e à vítima. O motivo é claro: Mário Viana, por inveja ou ambição, não só traiu seu colega, como também encenou um ataque terrorista para se vingar. DPCF, o interrogatório do comandante. A sala de interrogatório no DPCF é um lugar frio e sem vida, mas a tensão entre o inspetor Villanova e o comandante Nelson Pinheiro a tornava quase elétrica.
O comandante, um homem de autoridade e orgulho, estava visivelmente abalado pela revelação de que um de seus homens era o principal suspeito. Vila Nova, comandante, temos que ser diretos. A investigação nos levou a um nome. Um dos seus homens. Mário Viana. O rosto do comandante Nelson se contorce em uma expressão de choque e incredulidade. Ele respira fundo, tentando processar a informação. Nelson, Mário Viana? Não pode ser. Ele é um dos nossos melhores. Um especialista. Vila Nova, e foi justamente essa especialidade que o tornou nosso principal suspeito. A noiva do oficial Bruno nos disse que os dois tinham uma rivalidade. Mário Viana roubou a ideia do projeto dele? O comandante cerra os punhos, sua voz baixa e cheia de frustração. Nelson, não roubou, ele o superou. Eles estavam trabalhando em um projeto de um novo tipo de sistema de camuflagem para veículos militares. Era uma competição acirrada, e a Marinha e o Exército iriam financiar o projeto do vencedor. Bruno tinha o conhecimento prático, mas Mário, como você disse, era um químico brilhante. Vila Nova ergue uma sobrancelha, interessado na nova informação. A história de Bruno e Mário Viana ia muito além de um simples roubo de ideias. Vila Nova, um químico, você diz? Como ele obteve o conhecimento para sintetizar um agente nervoso tão potente? Nelson, a experiência de Mário Viana não se resume apenas a consertar tanques. Ele era o principal químico e pesquisador em um de nossos programas de segurança. Ele sabia tudo sobre substâncias químicas de alta tecnologia, tanto para proteção quanto para armas de defesa. O silêncio na sala era pesado. O comandante, sem perceber, acabou de fornecer o motivo e a ferramenta do assassinato. O plano de Mário Viana era se vingar de Bruno, matá-lo e depois se livrar das evidências, incluindo o cúmplice que contratou. O atentado não tinha nada a ver com terrorismo, era um crime passional. Vila Nova, onde podemos encontrá-lo, comandante? Nelson, Mário Viana deveria estar em sua casa hoje. Ele estava em licença por alguns dias, após ter entregado o projeto à comissão do Exército. O comandante entregou a Vila Nova o endereço e o contato de Mário Viana. Com todas as peças do quebra-cabeça em mãos, o motivo, a arma do crime, o cúmplice morto e o DNA na cena do crime, o detetive Senalha e o inspetor Villanova tinham que agir rapidamente, antes que o assassino pudesse desaparecer. Na prefeitura, o encontro com a prefeita. O detetive Senalha e a agente Krish entram no gabinete da prefeita Marlene Ferraz. Ela está de pé, com um semblante de profunda preocupação. A prefeita, que lutou para manter a calma do público, está ansiosa por respostas. Marlene, detetive Senalha, por favor, o que vocês descobriram? A cidade está apavorada, achando que estamos sob ataque terrorista. Senalha se aproxima da mesa da prefeita e coloca um envelope com o relatório inicial da investigação. Senalha, prefeita, pode respirar aliviada. O que aconteceu no desfile não foi um ato de terrorismo. Foi um assassinato. Um crime passional e meticulosamente planejado. O olhar de alfevio no rosto da prefeita é evidente. Ela se senta na cadeira. Marlene, um assassinato? Quem poderia ter feito algo tão terrível? Krisha toma a palavra, seu tom de voz sério. Krisha, o autor do atentado é um químico militar do Exército, chamado Mário Viana. O motivo foi rivalidade e vingança. A vítima, o oficial Bruno, estava competindo com Mário Viana por um importante projeto militar, e Mário não aceitou a derrota. Senalha complementa, explicando os detalhes que a equipe forense descobriu. Senalha, ele não usou uma bomba, prefeita. O crime foi muito mais cruel. Mário Viana, usando seus conhecimentos em química, criou uma rara neurotoxina que injetou na vítima pouco antes do desfile. Bruno já estava paralisado quando o tanque explodiu. Marlene, e a explosão? Foi apenas uma forma de encobrir o assassinato? Senalha, exatamente. E para apagar os rastros, ele matou o cúmplice que contratou, um motorista de caminhão de lixo com o mesmo nome. Felizmente, as evidências de DNA nos levaram até ele.
Temos um match perfeito do DNA de Mário Viana na segunda cena do crime. A prefeita se recosta na cadeira, assimilando a informação. Um brilho de indignação substitui o de alívio. Marlene, pelo menos não é um grupo terrorista que aterrorizou Brotóvia. Mas a atrocidade do crime é indescritível. O que vocês farão agora? Cenália, agora, vamos prender o assassino. Ele ainda está em casa, e o inspetor Villanova já nos deu o endereço dele.